Fique quieto. Compreenda o significado do que você comunica e então fale. O silêncio do sábio é uma lição eloquente que se expressa somente quando suas palavras transcendem o silêncio. Não fale por necessidade, mas sim que suas palavras podem transformar a necessidade em uma melodia de significado. Se você está pronto para transformar como percebe e navega por seus relacionamentos, buscando conexões mais genuínas e gratificantes, escute quantas vezes forem necessárias até você entender, se curar e mudar seus pensamentos a respeito de ficar quieto. Se você prefere resultados mais rápidos, utilize fones de ouvido e ouça um pouco antes de dormir. A partir de agora, você determina que todas suas crenças, traumas e bloqueios mentais sejam eliminados, restabelecendo a sua autoestima, seu autocontrole e seu contínuo aperfeiçoamento. Um sábio sussurra em um mundo clamoroso, entendendo que a sabedoria, assim como o sol, não precisa bradar para ser percebida. A serenidade de sua calma lhe ensina a verdade, que não é o volume de nossas palavras, mas sim o peso de nosso silêncio, que verdadeiramente se manifesta. Estamos todos muito familiarizados com aqueles que falam apenas em busca de atenção, preenchendo o espaço com conversas vazias para encobrir sua falta de substância. As palavras, como armas eficazes, devem ser usadas apenas quando precisamente direcionadas e usadas com propósito. É o silêncio que podemos observar, aprender e compreender. Ao falar menos e ouvir mais, suas palavras adquirem peso e substância, garantindo que os outros prestem atenção quando você se expressa em um mundo onde todos parecem falar, mas ninguém realmente escuta. As palavras não são meros sons, mas sim ferramentas a serem empregadas com moderação e eficácia. Em nosso mundo contemporâneo, somos inundados por um ruído incessante de conversas e distrações. É fácil cair na armadilha de falar sem empoderar, falando apenas para preencher o silêncio. Precisamos quebrar esse ciclo e abraçar o silêncio, não como um vazio, mas como uma tela para uma compreensão mais profunda e conexões mais significativas. O poder do silêncio. Em um mundo de ruído, em um reino constantemente ecoando com um discurso incessante, mídia social e opiniões intermináveis, devemos escolher o silêncio sobre o tagarelar ocioso, se erguendo como um farol de força e inteligência. Um homem sábio uma vez disse nada, porque homens sábios falam quando têm algo a dizer, tolos porque precisam dizer algo. Este adágio, mergulhado nos insights profundos, destaca a virtude da restrição na fala e o valor da articulação ponderada. Um homem sábio uma vez disse nada, porque homens sábios falam quando têm algo a dizer, tolos porque precisam dizer algo. Esse adágio, mergulhado nos insights profundos, destaca a virtude da restrição na fala e o valor da articulação ponderada. Devemos ser observadores perspicazes da natureza humana, reconhecer que a compulsão de preencher o silêncio com palavras muitas vezes vem de um lugar de insegurança, um desejo de ser ouvido ou de afirmar sua presença. No entanto, essa necessidade incessante de falar pode diminuir o valor das palavras de alguém em uma torrente de conversa constante. Diálogo significativo é perdido como um sussurro no vento. Para cultivar a arte da fala medida, deve-se primeiro abraçar o poder da observação. O silêncio não é apenas a ausência de som, é um estado ativo da escuta, percebendo e refletindo. Ao escolher falar apenas quando necessário, torna-se um curador de pensamentos, não apenas um mero colecionador. Esse processo seletivo de comunicação garante que, quando as palavras são ditas, sejam potentes, impactantes
e permeadas de sabedoria. Imagine um cenário em uma reunião de negócios ou uma reunião familiar. A sala está cheia de vozes, cada um clamando por ser ouvida. Em contraste, um indivíduo permanece em silêncio, sua postura calma e contemplativa. Quando essa pessoa finalmente fala, suas palavras cortam a cacofonia, comandando atenção e respeito. Sua fala não é uma cascata, mas um fluxo bem direcionado, fluindo precisamente para seu destino. O silêncio como ferramenta para o crescimento pessoal e entendimento, a prática do silêncio é mais do que uma estratégia de comunicação, é uma ferramenta para o crescimento pessoal e entendimento. Na quietude da não fala, a mente encontra espaço para explorar as profundezas de sua própria sabedoria. São nesses momentos de introspecção que se escondem os principais centros que guiam seus pensamentos e ações. Além disso, o silêncio aprimora a habilidade de entender os outros. A escuta ativa, uma habilidade frequentemente obscurecida pelo impulso de responder, é uma base para a empatia e conexões interpessoais mais profundas. Para integrar essa lição à vida diária, pode-se começar definindo uma intenção simples a cada manhã. Talvez observar mais e reagir menos ao falar, apenas quando acrescentar valor à conversa. Pode ser tão direto quanto pausar por alguns segundos antes de responder, permitindo-se tempo para considerar o peso e o impacto de suas palavras. Abraçar o silêncio em um mundo barulhento, em um mundo hiperconectado e acelerado de hoje, o ato de abraçar o silêncio torna-se uma empreitada radical, mas essencial. É uma escolha que, se afastar da tagarelice incessante, encontrar conforto em seus pensamentos e falar com intenção e propósito. É no silêncio que se pode encontrar sabedoria e na fala medida se pode exercer a influência. A jornada para dominar a arte do silêncio e da fala sábia é contínua, uma prática que evolui e se aprofunda com o tempo. Trata-se de encontrar um equilíbrio, saber quando falar e quando deixar o silêncio falar por você. Ao navegarmos em nossas interações diárias, lembremos que na economia das palavras, cada uma possui um poder imenso e nos espaços silenciosos entre elas reside uma sabedoria profunda. A sabedoria de falar com propósito. Em uma sabedoria onde as palavras muitas vezes são dispensadas como folhas ao vento, sem pensar e sem direção, a fala destaca-se como um testemunho da intencionalidade e propósito. Ao explorarmos a essência, torna-se evidente que a verdadeira medida de inteligência não está apenas no que dizemos, mas no propósito por trás de nossas palavras. Quem fala não sabe, e quem sabe não fala. Esse paradoxo, embora aparentemente simples, desvenda camadas de entendimento profundo sobre a natureza do conhecimento e expressão. Cultivar a intencionalidade na fala com perspicácia aguçada no comportamento humano reconhece que o desejo de falar muitas vezes obscurece a importância da mensagem transmitida. Devemos realizar a mudança do falar impulsivo para a comunicação intencional, onde cada palavra é uma escolha deliberada, servindo a um propósito específico. Essa prática não se trata de impor o silêncio, mas de fomentar um diálogo significativo. Considere a instância de um debate ou discussão. A cena típica se desenrola com os participantes expressando suas opiniões ansiosamente, muitas vezes se sobrepondo e ofuscando uns aos outros. Agora imaginemos esse cenário
onde cada indivíduo reserva um momento para contemplar, entender a essência do que desejam transmitir e então fala com clareza e precisão. A conversa se transforma de uma cacofonia de vozes para uma sinfonia de discurso significativo. Para incorporar essa lição, pode-se começar perguntando a si mesmo: qual é o propósito das minhas palavras? Elas são para informar, persuadir, confortar ou conectar? Esta questão introspectiva ajuda a filtrar o discurso impulsivo, garantindo que, quando falamos, nossas palavras estejam alinhadas com nossas intenções e valores. A fala é um reflexo da sabedoria interna, é vista como um espelho da mente. O que dizemos e como dizemos reflete nossos pensamentos internos, crenças e sabedoria. Portanto, falar com propósito não se trata apenas de comunicação externa, mas de sim uma expressão do nosso estado interno. Quando nossas palavras são ponderadas e deliberadas, revelam uma mente igualmente composta e discernidora. Além disso, falar com propósito requer um profundo entendimento de si mesmo e do assunto em questão. Não se trata apenas de estar certo ou parecer inteligente, mas de compartilhar insights que sejam significativos e benéficos para o ouvinte. Este aspecto da comunicação encoraja a aprendizagem contínua e o autoaperfeiçoamento, pois não se pode falar com propósito sem o entendimento fundamentado do tópico. Abraçando o poder da fala com propósito no mundo de hoje, onde o volume de informação pode ser avassalador, a prática de falar com propósito serve como uma luz guia. Ela nos lembra que nossas palavras têm poder, o poder de iluminar, inspirar e conectar. Escolhendo nossas palavras sabiamente, não apenas nos comunicamos de forma mais eficaz, mas também contribuímos para uma sociedade mais ponderada e reflexiva. Enquanto navegamos em nossas interações diárias, carregamos conosco o ideal da fala com propósito. Pausemos e reflitamos antes de falar, considerando o impacto e a intenção de nossas palavras. Essa prática não apenas enriquece nossas conversas, mas também aprofunda nosso entendimento de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. As palavras não são apenas sons proferidos pela língua, são os ecos de nossos pensamentos, as manifestações de nossas interações e as pontes que nos conectam uns aos outros. O domínio da fala não está apenas na eloquência, mas no discernimento de quando falar e quando abraçar o silêncio. Essa lição adentra da dança intrincada entre dizer o que é necessário e conter o que é supérfluo. A arte da comunicação, como um equilíbrio entre fala e silenciar, a verdadeira sabedoria reside em reconhecer os momentos certos para expressar seus pensamentos e quando deixar o silêncio prevalecer. Esse equilíbrio não se trata apenas de se abster de falar, mas de entender o valor e o impacto de suas palavras. Em termos práticos, isso significa estar atento aos nossos impulsos de falar antes de entrar em uma conversa ou responder em uma discussão. Pausar e considerar se sua contribuição acrescenta valor ou apenas aumenta o ruído. Esta pausa, esse momento de reflexão, é onde reside o discernimento. É nesse espaço que decidimos se nossas palavras irão iluminar, confortar ou inspirar, ou se elas se dissiparão no éter, esquecidas e inconsequentes. O poder de ouvir é a central. Ouvir nesse contexto é mais do que apenas escutar palavras, é um engajamento ativo com o interlocutor. Envolve entender não apenas o significado literal das palavras, mas também as emoções, intenções e mensagens subjacentes. Ao aprimorar nossas habilidades de escuta, nos tornamos melhores comunicadores. Aprendemos a responder não apenas com nossas noções pré-concebidas ou respostas ensaiadas, mas com uma visão genuína e de empatia.
Ouvir transforma nossas interações, tornando-nos mais ricas e significativas. Isso nos permite conectar a um nível mais profundo, construindo confiança e compreensão. O silêncio não é um sinal de fraqueza ou ignorância, é uma fonte de força. Ele significa uma mente em paz, confiante em sua sabedoria e confortável com seus pensamentos. No silêncio, encontramos o espaço para refletir, ponderar nossas experiências e mergulhar nas profundezas de nosso entendimento. Abraçar o silêncio pode ser especialmente poderoso em tempos de conflito ou estresse, quando as emoções estão à flor da pele e as palavras podem ser armas. Escolher o silêncio pode ser uma estratégia poderosa. Isso nos permite dar um passo atrás, ver a situação com clareza e sem o calor da reação imediata. Incorporar o equilíbrio de fala e silêncio em nossas vidas diárias requer prática e atenção plena. Trata-se de fazer uma escolha consciente de falar com propósito e ouvir com intenção. Trata-se de reconhecer que, às vezes, a coisa mais poderosa que podemos dizer é nada. A arte de falar com integridade é uma virtude fundamental, formando um alicerce do caráter pessoal e da interação social. Esse princípio vai além da mera verdade, englobando a autenticidade e o peso ético de nossas palavras. Devemos primeiro aprender o significado do que você diz e então fale. Esse conselho profundo sublinha o compromisso com a integridade, defendendo uma congruência profunda entre nossas palavras e nossas verdadeiras crenças. Alinhar palavras com crenças, o esforço de alinhar a fala com a crença, é um exercício de autenticidade e clareza moral. Não basta evitar a falsidade. Eles também devem garantir que suas palavras reflitam seus pensamentos e intenções genuínas. Esse alinhamento é crucial, pois constrói uma base de confiança e respeito em relacionamentos pessoais e profissionais. Quando as pessoas se comunicam com sinceridade, são vistas como confiáveis e honestas, qualidades altamente valorizadas em todas as esferas da vida. Praticar esse princípio envolve uma introspecção contínua de nossos motivos e intenções antes de falarmos, garantindo que nossas palavras não sejam influenciadas pelo ego, pela decepção ou pela superficialidade, mas sejam, em vez disso, uma expressão de nosso verdadeiro eu. Falar com bondade e construtividade significa também encontrar um equilíbrio entre ser honesto e ter tato. Não devemos defender a franqueza brutal e a revelação dura da verdade. Pelo contrário, devemos enfatizar a importância de expressar a própria verdade de maneira considerada e construtiva. Essa abordagem, a comunicação, não se trata apenas de manter relacionamentos harmoniosos, mas também de contribuir positivamente para o crescimento e bem-estar dos outros. Em cada conversa, seja um bate-papo casual ou uma discussão séria, as palavras que escolhemos, a maneira como as entregamos, podem impactar significativamente o ouvinte. Ao falar com bondade e consideração, defendemos os valores de empatia e respeito mútuo, promovendo uma comunidade mais compreensiva e compassiva. Cultivar integridade na comunicação diária é uma jornada de autoaperfeiçoamento e prática consciente. Requer que estejamos constantemente cientes da lacuna entre nossos pensamentos e nossa fala, e que nos esforcemos para preencher essa lacuna com honestidade e autenticidade. Essa prática não apenas aprimora nosso crescimento pessoal, mas também contribui para uma cultura de confiança e sinceridade em nossas comunidades. Ao navegarmos por nossas interações diárias, lembremos que os ensinamentos do campo da fala não é a quantidade de palavras que importa, mas a qualidade de sua verdade e a intenção por trás delas. Prática da fala concisa. Essa lição explora a virtude da brevidade na comunicação, aliando-se ao ditado: fale apenas o necessário.
A eficácia das palavras não reside em sua abundância, mas sim na sua precisão e relevância. A comunicação é fundamentada na crença de que as palavras devem ser usadas parcimoniosamente, com um recurso precioso. Isso não significa ser desnecessariamente taciturno ou incomunicativo. Em vez disso, trata-se de garantir que nossas palavras sejam significativas e diretas. Ao praticarmos a brevidade, não apenas respeitamos o tempo e a atenção de nossos ouvintes, mas também clarificamos nossos pensamentos e intenções. Essa disciplina de escolher cuidadosamente nossas palavras nos obriga a pensar mais profundamente sobre o que queremos transmitir e a destilar nossos pensamentos à sua essência. Impacto da fala concisa. A fala concisa tem um impacto poderoso tanto no orador quanto no ouvinte. Para o orador, ela promove o hábito de pensamento claro e focado, permitindo que comuniquem suas ideias de forma eficaz. Para o ouvinte, garante que a mensagem seja recebida com excessos desnecessários, melhorando a compreensão e a retenção. Em um mundo frequentemente sobrecarregado com informações excessivas e comunicações verbosas, a prática da brevidade na fala torna-se uma forma refrescante e impactante de interagir. A arte da fala reflexiva é um princípio fundamental que nos instiga a ponderar nossas palavras. Antes de liberá-las para o mundo, essa lição explora a disciplina da articulação ponderada, enraizada no princípio de pense duas vezes antes de falar, porque suas palavras e influência plantarão a semente do sucesso ou do fracasso na mente do outro. Cultivando a ponderação na comunicação, advogue por uma pausa antes de falar, um momento de contemplação para avaliar o impacto e a necessidade de nossas palavras. Essa prática não se trata de autocensura, mas sim de promover um senso de responsabilidade pelo poder que nossas palavras exercem. Quando falamos sem reflexão, corremos o risco de causar mal-entendidos, conflitos ou mágoas. No entanto, ao dedicar tempo para considerar cuidadosamente nossas palavras, podemos garantir que estejam alinhadas com as nossas verdadeiras intenções e valores. Esta abordagem consciente da fala nos encoraja a sermos tanto honestos quanto empáticos, considerando como nossas palavras serão recebidas pelos outros. Benefícios da fala reflexiva. Participar da fala reflexiva traz inúmeros benefícios. Ela melhora a nossa capacidade de comunicar efetivamente, garantindo que nossas mensagens sejam claras e propositais. Também auxilia na construção de relacionamentos mais fortes e respeitosos, pois os outros reconhecem nossa consideração por seus sentimentos e perspectivas. Essa prática de articulação ponderada está alinhada com a busca pelo autoaperfeiçoamento, pois nos encoraja a sermos mais autoconscientes e intencionais em nossas interações, em um mundo onde reações impulsivas são comuns. A arte da fala reflexiva oferece um caminho para uma comunicação mais significativa e harmoniosa. Comunicação não reativa. A abordagem da comunicação não reativa é uma habilidade nas interações de hoje, rápidas e muitas vezes emocionalmente carregadas. Essa lição explora o princípio de manter a compostura na conversa, incorporado no ditado: não se perturbe, fale calmamente e sem paixão, dominando a compostura e o diálogo. Devemos defender uma forma de comunicação que se eleva acima das respostas emocionais imediatas. Isso não implica falta de emoção ou empatia, mas sim a capacidade de gerenciar nossas reações e responder com ponderação e serenidade. Ao praticarmos a comunicação não reativa, evitamos ser arrastados pelo calor do momento, que pode levar a palavras precipitadas e lamentáveis. Em vez disso, criamos espaço para entender completamente a situação e articular respostas que sejam construtivas e alinhadas com os nossos princípios fundamentais. Essa abordagem é especialmente valiosa na resolução de conflitos
ou discussões emocionalmente carregadas, onde a comunicação calma e lúcida pode pavimentar o caminho para o entendimento e a resolução. Benefícios da comunicação não reativa. Abraçar a comunicação não reativa promove interações mais saudáveis e eficazes. Isso permite um nível mais profundo de escuta e compreensão, já que não estamos preocupados em reformular imediatamente uma resposta. Devemos aprimorar nossa inteligência emocional, pois nos obriga a reconhecer e regular nossas emoções. Ao fazer isso, construímos relacionamentos mais fortes e respeitosos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ao incorporar esse princípio, contribuímos para um diálogo mais ponderado e empático em todas as esferas de nossas vidas. Comunicação construtiva. A comunicação construtiva ensina o valor da comunicação, que não apenas expressa pontos de vista pessoais, mas também contribui de forma construtiva para o bem maior. Essa lição explora usar a fala como uma ferramenta para a influência positiva e a harmonia comunitária, ecoando o sentido de: use sua voz para não apenas expressar, mas para melhorar, curar e unir. Falar com propósito além do eu. Devemos considerar o impacto mais amplo de nossas palavras em cada interação, seja em conversas pessoais ou em discursos públicos. Devemos refletir sobre como nossa fala pode beneficiar não apenas a nós mesmos, mas também aos outros. Esta abordagem requer que olhemos além de nossos desejos e opiniões imediatas e consideraremos as implicações mais amplas de nossas palavras. Ao adotarmos essa mentalidade, nossa fala se torna uma ponte que conecta, um bálsamo que cura e uma força que nos une. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre expressar nossas verdades e ser sensíveis às necessidades e perspectivas dos outros, promovendo assim um ambiente de respeito mútuo e compreensão. Aprimorando a comunidade e a compreensão por meio do diálogo, implementar esse guia em nossa comunicação diária pode melhorar significativamente o sentido de comunidade e a compreensão coletiva. Quando falamos com a intenção de contribuir positivamente, nossas palavras podem ajudar a construir confiança, promover empatia e incentivar a colaboração. Isso é particularmente importante em situações desafiadoras ou de discordância, onde a comunicação construtiva pode abrir caminho para a resolução e crescimento. Ao abraçar essa prática, alinhamos nossa fala com valores de altruísmo e compaixão, reforçando a noção de que cada indivíduo pode contribuir para o bem-estar do outro. Falando com empatia. Essa lição explora o princípio da fala empática, que é encapsulado na ideia de fale não apenas para ser compreendido, mas também para entender os outros. Devemos adaptar nossas palavras para nos conectarmos e entendermos os sentimentos e perspectivas dos outros. Fomentando conexão através da compreensão, a verdadeira comunicação vai além da mera troca de palavras, envolve uma troca de emoções e experiências. Quando falamos com empatia, abrimos espaço para as perspectivas e sentimentos dos outros. Criando uma ponte de entendimento, nossa abordagem empática à conversa requer um esforço ativo para ouvir e compreender os sentimentos subjacentes por trás das palavras ditas. Trata-se de entrar nos sapatos de outra pessoa, ver o mundo do ponto de vista delas e em seguida responder de uma forma que reconheça suas emoções e perspectiva. Ao fazermos isso, não apenas transmitimos nossa mensagem de forma mais eficaz, mas também cultivamos relacionamentos mais fortes e significativos, aumentando a inteligência emocional e o diálogo. Participar da comunicação empática aprimora nossa inteligência emocional, um aspecto chave de autoaperfeiçoamento. Isso nos permite ficar mais conscientes de nossas próprias emoções e das dos outros, promovendo uma compreensão maior da natureza humana. Na prática, a fala empática pode ser particularmente transformadora na resolução de conflitos ou discussões emocionalmente carregadas.
Ao abordarmos não apenas o conteúdo factual, mas também o contexto emocional da conversa. Podemos dissipar tensões e encontrar pontos em comum. Essa prática não apenas enriquece nossas interações pessoais, mas também contribui para uma sociedade mais compassiva e compreensiva. Essa assertividade deve estar acompanhada de respeito pelo ouvinte. Esse equilíbrio é a marca registrada da comunicação eficaz, permitindo que sejamos honestos e diretos sem sermos abrasivos ou desrespeitosos. Ao praticarmos isso, aprendemos a expressar nossas opiniões firmemente, mas percebemos abertos às visões dos outros. Essa abordagem não apenas garante clareza e convicção em nossa comunicação, mas também promove um ambiente de respeito mútuo e diálogo aberto. Navegando em conversas difíceis, em situações de discordância ou conflito, a abordagem da fala assertiva mais respeitosa é particularmente valiosa. Isso nos permite navegar em conversas difíceis com postura e empatia. Ao expressar nossos pontos de vista assertivamente, garantimos que nossa voz seja ouvida e nossa perspectiva seja compreendida. Simultaneamente, ao percebermos respeitosos, reconhecemos a validade de outros pontos de vista e mantemos as linhas de comunicações abertas. Este método encoraja trocas construtivas em vez de confrontacionais, abrindo caminho para a resolução e compreensão. Concluindo nossa jornada por essas lições sobre a arte da comunicação, lembramo-nos da sabedoria atemporal transmitida por esses ensinamentos, que não são meros vestígios do passado, mas luzes orientadoras para nossas interações presentes e futuras. Que possamos levar essas lições diante, tecendo-as no tecido de nossas conversas diárias. Vamos nos esforçar para falar com intenção, ouvir com empatia, nos expressar com assertividade e respeito. Ao fazê-lo, honramos o legado de comunicação sábia, enriquecendo não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Lembre-se do grande tecido da interação humana. Cada palavra que dissermos é uma linha que pode fortalecer a trama ou causar sem desenrolar. Escolha suas palavras sabiamente, que seu caminho de comunicação seja guiado pela sabedoria e que suas palavras, a profundidade da sua compreensão e a amplitude da sua compaixão. Até nos encontrarmos novamente, falem com cuidado, ouça atentamente e viva de forma plena. Espero que esse vídeo chegue a você com muita luz diante da sua dor e situação difícil, que através desse conhecimento você inicie seu processo de valorizar a sua quietude. Se você chegou até aqui, conte a sua história nos comentários, se você já aplicou essas ações e o que ganhou com elas. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa. Um grande abraço, Fernando Pires.